Mais uma aula de educação física para os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, como exemplo de nossas aulas anteriores, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa leitura do guia Ajude Seu Filho a Emagrecer. E no tema de hoje, a nossa leitura de hoje será os principais fatores de risco, né? Então, é importantíssimo nós entendermos quais são os fatores que acabam influenciando na questão, né, do peso da criança, né? Então, são vários fatores aí, né? Desde a má alimentação, falta de atividade física, até fatores emocionais que acabam influenciando na alimentação da criança. Então, vamos lá. Para ajudar seu filho a perder uns quilinhos a mais, é importante estimulá-lo a ficar longe de hábitos nada saudáveis. A obesidade infantil preocupa pais, cuidadores e responsáveis e transforma os pequenos em pacientes comuns nos consultórios nutricionistas e endocrinologistas. A doença é considerada problema de saúde pública no mundo todo. Ocorre quando seu filho está muito acima do peso normal para a idade e que pode estar relacionado a uma série de fatores, como consumo de alimentos extremamente calóricos e de baixa qualidade nutricional, além de sedentarismo, aspectos biológicos, comportamentais e psicológicos. Então, gente, vale ressaltar que esse trabalho, né, essa nossa leitura aqui, que é, tem um foco especial, né, e acaba atingindo de modo geral. Por quê? Apesar de o tema do guia ali ser ajude seu filho a emagrecer, né, não quer dizer que o único foco tem que ser para crianças obesas, né? Ou seja, se meu filho não está acima do peso, então não é importante para mim. Não, não é bem assim, né? Não é assim que deve ser encarado. O importante são as instruções que são dadas, os dados que são passados, as orientações, e que segui-las, né, acaba sendo fundamental para o bom desenvolvimento, né, e né, o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Então, né, além de ajudar a criança que está obesa na mudança de hábitos para emagrecer, vai ajudar as crianças que estão com peso normal a um dia não se tornarem obesas, né, através de manter ou de criar hábitos saudáveis, né? Então, os pais também tendo essa noção, né, esse conhecimento, vai conseguir ofertar, né, aquilo que for melhor para o desenvolvimento da criança. Então, o foco principal aqui não é a criança obesa em si. Então, apesar de o tema, né, o tema do guia ser focado na obesidade, né, e a obesidade é uma preocupação do mundo todo, né, a obesidade em geral e também o crescente obesidade infantil, nós temos que ressaltar que esse não é objeto específico de crianças obesas ou específico para pais que têm filhos que estão um pouquinho acima do peso ou obeso, e sim para que todos tenham adoção de hábitos saudáveis e possa, né, vamos dizer assim, adotando esses hábitos, contribuir para a promoção da saúde e o desenvolvimento, né, da sua criança. Se não for tratada, a doença tem grande chance de causar complicações na vida adulta, como o aparecimento de diabetes, hipertensão e colesterol, além de provocar baixa autoestima e depressão. Na maioria dos casos, a obesidade infantil está relacionada ao consumo de maior alimento do que o gasto energético. Ou seja, a pessoa ingere mais calorias do que gasta. Explica o Dr. William Viana, endocrinologista, que também trabalha com metabologia do esporte. Já o endocrinologista Renato Zilli, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologista Metabologia, alerta para a importância que os pais devem ter para alguns fatores fundamentais, como prática de atividade física e controle de tempo que a criança passa à frente de televisão, jogos de videogames, no caso de hoje, né, jogos, né, celulares, e também o consumo de alimentos industrializados, também conhecido como fast foods. Os parques públicos são ótimos para brincar ao ar livre,
auxiliando no desenvolvimento de uma criança saudável, sendo um aliado permanente na luta contra a obesidade, afirma. Ele também destaca a importância de uma rotina de sono para garantir mais saúde aos pequenos. Sono de qualidade também ajuda a prevenir esse mal. Ele é reparador para todo o organismo. O estresse de uma noite mal dormida provoca pela manhã uma fabricação exagerada de hormônio cortisol, que estimula a ingestão compulsiva de alimentos, esclarece. Para o médico, o combate da obesidade infantil exige a adoção de um estilo de vida saudável pelo núcleo familiar como um todo, assim como a participação ativa da direção da escola. Fatores de risco. Várias são as causas da obesidade. Entre as mais comuns está os fatores genéticos, a má alimentação e o sedentarismo. O problema em crianças ainda pode ser consequência de doenças hormonais ou uso de medicamentos à base de corticoide. Veja alguns fatores de risco. Então, aqui, continuando, né, nós vamos falar do histórico familiar e do excesso de comida e também do sedentarismo como fatores de risco para que a criança, né, não, se está acima do peso, não fique obesa, se está obesa, não, né, aumente a obesidade, ou até essa criança tenha o peso normal, que ela não fique obesa no futuro, porque esses hábitos aqui, né, são lições para toda a vida. Então, histórico familiar. A obesidade é uma doença com forte influência genética, mas isso não significa que pais obesos terão obrigatoriamente filhos com o mesmo problema. Nem garante que o casal com peso normal não possa gerar crianças com esse transtorno. Características presentes na gestação e no início da vida da criança, assim como os estados nutricionais da mãe antes da gravidez e na infância, também interferem diretamente no processo. Muitas vezes, os pais fazem um mau controle dietético e de suas próprias refeições, assim como vão regular a alimentação dos filhos. É preciso dar o exemplo, destaca Viana. Então, são alguns pontos aqui da questão do histórico familiar, né? E o principal que nós destacamos aqui é que quando os hábitos, né, os hábitos ruins já fazem parte do contexto familiar. Então, são pais sedentários, são pais que não se preocupam com a alimentação. Então, consequentemente, né, o texto fala é o que nós falamos, né? É preciso dar o exemplo. Se são pais sedentários, eles passam para o filho a mensagem ali, mesmo que não seja a interesse, não seja a ideia dos pais, né, fazer isso, a mensagem que passa é que a atividade física não é importante, porque se fosse importante eles faziam, né? Cuidar da alimentação, diminuir as alimentações que são alimentos industrializados, alimentos com excesso de gorduras, alimentos com excesso de açúcar. Se os pais também não se preocupam, né, diretamente a mensagem que eles passam é que não é para se preocupar. Então, a chance de uma criança que tem os pais obesos se tornar obesa no futuro é muito grande, né? Porque ele cresce, né, vendo aquilo como tudo como normal, né? E às vezes, né, até a questão da doença, né? Às vezes os pais já têm diabetes, os pais já têm hipertensão, e o fato dele não comentar, não falar, não mudar hábitos para cuidar da doença, também faz o filho, às vezes, sabe que o pai tem pressão alta, sabe que o pai tem diabetes, mas vê que não há mudança, não há conversa, não há preocupação, o pai não faz. Até a visão dele perante as doenças acaba ficando de uma forma minimizada ali, né? Porque ele vê que doenças que deveriam causar preocupação, mas não vê os pais com tanta preocupação. Então, isso acaba refletindo no filho e, consequentemente, né, por isso que muitas vezes a gente fala o histórico genético, mas o histórico genético, às vezes, não se refere somente à questão genética, né? Às vezes, o histórico familiar, né, podemos dizer assim, acaba influenciando muito, e aí, no futuro, a, a criança se torna um adulto com os mesmos problemas dos pais. Então, os pais tinham que se preocupar, porque um pai que tem hipertensão, um pai que tem diabetes, sabe o problema, sabe a dificuldade que é tratar
e a forma com que ele lida com a doença naquele momento, né, na presença dos filhos, vai impactar. E se ele não sabe os problemas que ele enfrenta, na minha opinião, ele devia se dedicar a mostrar para o filho aquilo, para que no futuro o filho não venha a ter a mesma doença, porque os estudos indicam que é isso que acontece, que a chance do filho ter é muito grande. Excesso de comida industrializada é o segundo fator de risco que nós vamos abordar agora. Uma dieta desequilibrada, rica em alimentos industrializados e congelados, frituras, bebidas que contenham açúcar, como sucos industrializados e refrigerantes, o tamanho das porções dos alimentos, o consumo frequente de fast foods e a diminuição da frequência de refeições em família levam, segundo Zilli, a uma ingestão de calorias maior do que o necessário. Então, nós enfrentamos vários problemas aí, né? Porque são alimentos ricos em açúcar, que por serem industrializados, por ter alguma mudança ali, faz com que o nosso corpo absorva e traga prazer, por exemplo, refrigerante, doces, bolo, e isso é uma ingestão calórica elevada, né? O fato de nós, muitos momentos, não fazermos alimento ali sentado em família, né? Aqui em casa mesmo, é um problema, né? Nós temos esse mau hábito, podemos dizer assim, né? De se alimentar na sala, em frente à televisão. Então, a pessoa tende a cuidar menos da alimentação, ter menos foco na alimentação, porque está focado na televisão. E aí, a velocidade da alimentação, a pessoa mal mastiga, né? Até às vezes minha mulher chama minha atenção, porque às vezes eu coloco, vamos dizer assim, mais comida do que deveria na boca, né? E isso faz o quê? Se você se alimenta numa velocidade maior, se você acaba engolindo o alimento de uma forma mais rápida, com pouca mastigação, isso vai impactar na saciedade, porque o nosso corpo tem um tempo ali para ele chegar à mensagem de que, opa, já chegou no limite. Só que quando a pessoa come muito rápida, não dá tempo do corpo regular a questão da saciedade. Então, quando a pessoa sentir a saciedade, é muito provável que, pelo fato dela ter comido rápido e por ela estar focada na televisão, alguma coisa, ela passou um pouco do que deveria, né? Ela já, vamos dizer assim, o sistema de saciedade do nosso corpo chegou com atraso, e isso favorece no ganho de peso, principalmente no futuro da criança, né? E o terceiro ponto de hoje é o sedentarismo, que é uma das principais causas, né, de problemas no futuro. Por que eu falo assim, é uma das principais causas? Porque estudos já mostram que um obeso ativo, né, tem menos chance de ter complicações, de morrer por doenças relacionadas à obesidade, do que um magro, né, uma pessoa aparentemente magra, mas que é totalmente sedentária, né? Então, a falta de atividade física acaba tendo um peso muito grande. E vamos lá. A atividade física ajuda a queimar calorias ingeridas, mas como colocá-la em prática? Com o uso crescente de computador e de celulares por parte da criança. É preciso delimitar o uso da televisão, do computador, de videogames, até 2 horas por dia para crianças maiores. Os, os menores de 2 anos não devem ser deixados na frente da televisão por longos períodos de tempo, afirma Zilli, e complementa. As crianças devem praticar pelo menos 1 hora de atividade física todos os dias. Caso seu filho não tenha interesse natural por brincadeiras e esportes ao ar livre, cabe aos pais introduzir esta prática na rotina de maneira descontraída. Então, gente, é, é uma coisa muito importante, né? É claro, temos que ressaltar que esse guia, essa reportagem, ela veio um pouco antes da epidemia. Então, quando ela retrata muito de brincar em parques, de brincadeiras ao ar livre, ela acaba não citando, né, a questão do distanciamento social. Então, temos que levar muito isso em consideração, né? Temos que ter muito cuidado com o distanciamento social, né? Enquanto a vacina aí não está disponível para todos, mas temos que manter esse foco em manter, temos, né, deixarmos nossos filhos
em deixarmos nossos filhos ativos ali, né? Então, outro ponto que eu tento deixar claro aqui, né, é o fato, né, de que a criança, igual eu tenho um exemplo aqui em casa com meu filho, é praticamente o dia inteiro dentro de casa, né? A gente sai muito pouco. Às vezes, no final da tarde, tardezinha, eu saio com ele para dar uma volta. Às vezes, a gente vai no parque. Se tem poucas crianças no parque ali, ou tem ninguém, a gente leva ele ali para brincar um pouquinho, né? É menos frequente. Às vezes, é a minha esposa que sai para andar um pouco com ele ali, andar com as cachorras, andar de bicicleta para a gente manter, né, a atividade, gastar um pouco de energia, porque nesse momento é muito difícil de mantermos aí, né, mantermos a criança ativa e um momento em que a atividade física é extremamente necessária para o desenvolvimento da criança, né? A epidemia vai atrapalhar muito nessa questão aí se as crianças não estiverem bem ativas, né? A educação física ela acaba sendo tendo um tempo pequeno dentro da escola nas crianças menores ali, né? Às vezes somente 2 aulas, vamos dizer assim, por semana, né? E aí acaba sendo pouco para as crianças, porque a atividade física, né? Acaba desenvolvendo nas crianças não só o aspecto motor, como muitas pessoas acham, e sim o cognitivo é muito trabalhado durante a atividade física, orientação temporal, espacial, velocidade, conscientização corporal. Então, ali o raciocínio rápido, né, raciocínio lógico, tudo, a criação de mapas mentais ali, de criação de estratégias durante as brincadeiras. Então, tudo isso afeta muito o cognitivo da pessoa. A criança vai brincar de um esconde-esconde, na hora que ela vai procurar um local de se esconder, ela precisa mapear todo o ambiente que ela está numa velocidade muito grande, porque o pegador está contando, e já criar uma estratégia para ele se esconder e ele depois poder se salvar, chegar até o pico e se salvar. Então, é uma estratégia que a criança tem que criar. Outro ponto, a criança, quando ela vai procurar um esconderijo, ela tem que saber que o esconderijo é suficiente para esconder todo o corpo dela. Quando a criança ela tem ali seus 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, normalmente se você vai brincar de esconde-esconde com ela, ela tampou o olho, ela vai falar show, porque ela acha que se ela não vê, ela não está sendo vista. E isso vai desenvolvendo. Aí, nos primeiros momentos, a criança se esconde e aí acaba ficando a perna de fora, o braço de fora. Ela ainda não tem uma consciência corporal. Isso vai desenvolvendo. Então, todo desenvolvimento, né, depende da ativação. E quanto mais ativação a criança tem, mais desenvolvimento terá. Então, é importantíssimo a criança brincar, né? Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário que quiser fazer, gente, estamos à disposição aí, será muito gratificante aí, né? Vocês, tanto alunos como pais, entrarem em contato e perguntar ali para a gente ali algo, né? Pedir alguma dúvida, algum esclarecimento sobre esses fatos. Essa semana será a nossa última semana de trabalho com brincadeiras de pegar, né? Nessa semana eu acabei separando algumas brincadeiras ali que de pegar, mas é um contexto diferenciado, né? Como a brincadeira do Rio Vermelho. Então, vamos dizer assim, são brincadeiras onde fica o pegador no espaço e a criança tem que ir de um ponto ao outro fugindo do pegador, né? Então, tem a brincadeira do banho na rua, tem a brincadeira do Rio Vermelho, né? Também tem a brincadeira do corre com tia, né? Tem que levantar, correr e tem que soltar o lenço, correr e sentar no lugar do outro. Então, são outras formas, né, de brincadeira de pega-pega, né? Claro, tem uma imensidão de brincadeira aí, essas são mais algumas formas de brincar, né? Então, é importante, caso tiver, né, possibilidade, que as crianças tentem brincar e não esqueçam, né, mande, né, para nós professores as imagens aí. Se tiver como ser das brincadeiras que o professor mandou, excelente. Se não tiver, não tem problema nenhum, mande de outra brincadeira. O importante, gente, é que a criança não tende a manter ativa dentre esse momento aí, né, de isolamento social, tá bom? Esse é importante.
Para todos que chegaram até aqui, meu muito obrigado, tá? Agradeço novamente e até